Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Com a graça de Deus, estamos juntos para fazer o estudo bíblico. A Bíblia no meu dia a dia, essa temporada, a primeira temporada do Antigo Testamento, onde juntinhos a gente já viu o livro de Ruth, de Esther, e estamos quase no finalzinho de Judite. Temos visto a mulher forte que foi Judite. Então, abra o coração, abra também a mente, queira que Deus faça no seu coração, porque Ele faz, Ele tem esse poder através da sua palavra. E abra comigo, Judite 15, versículos de 1 a 13. Estamos começando a Bíblia no meu dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos a luz do Espírito Santo sobre todos nós, porque sem Ti, Senhor, nada somos. Sem Ti, Senhor, a nossa visão é limitada. A nossa visão é turva. Vinde, Espírito Santo, toca os nossos olhos da fé, os nossos ouvidos, aumenta em nós a confiança no Senhor, na Tua palavra. Dá-nos, Senhor, ainda mais sede, fome da Tua presença através da Tua palavra. Nós queremos, Senhor, nós nos abrimos ao Teu Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pegue comigo então Judite, capítulo 15, né? Quase que eu falei 16. Vamos lá. Sabendo do fato, os soldados que estavam nas tendas ficaram estarrecidos. Qual fato? Leia lá os capítulos anteriores, né? Que Judite havia decapitado Holofernes e tudo mais. Entraram em pânico e não houve quem permanecesse ao lado do companheiro, mas, debandando, fugiram por todos os caminhos da planície ou das montanhas. A gente vê aqui, salve-se quem puder, né? Judite, a gente vê lá no início que ela estava numa vida boa, no cantinho dela, e ao ver o seu povo sofrendo, saiu do comodismo e foi ao encontro deles. Já aqui, porque esse povo não tinha fé no Deus de Israel, ao ver o povo em pânico, em desespero, saiu todo mundo correndo, ou seja, cada um por si, né? Versículo 3. Também os que tinham acampado na região montanhosa, perto de Betúlia, puseram-se a fugir. Então os israelitas, todos os seus guerreiros, precipitaram-se contra eles. Osias mandou mensageiros e Betomestaim, Abeme, Acoba e Cola, e a todo o território de Israel para anunciarem o que havia acontecido e para que todos se atirassem contra os inimigos para acabar com eles. Recebida a notícia, os israelitas atiraram-se todos juntos contra eles e os massacraram até Coba. Da mesma forma, os que moravam em Jerusalém e os que vieram de toda a região das montanhas, quando lhes foi anunciado o que acontecera no acampamento dos inimigos. Também de Galaade e da Galileia, puseram-se a persegui-los, causando-lhes grandes perdas até ultrapassarem Damasco e seu território. Entretanto, os que haviam permanecido em Betúlia caíram sobre o acampamento da Síria e o saquearam, abarrotando-se de despojos. Voltando da carnificina, os israelitas apossaram-se do que sobrava. Também as aldeias e os sítios da região montanhosa e da planície apoderaram-se de muitos despojos, pois a multidão dos inimigos era imensa. Seguindo, versículo 8. O sumo sacerdote Joaquim e os anciãos dos filhos de Israel que residiam em Jerusalém vieram para contemplar as coisas boas que Deus tinha feito a Israel e para ver Judite e saudá-la. Quando Judite veio recebê-los, todos juntos a bendisseram com estas palavras:
Tu és a exultação de Jerusalém, a glória imensa de Israel, o grande louvor da nossa gente. Parece falando de Nossa Senhora, né, minha gente? Nossa Senhora, aquela que se humilhou, mas que nos salvou, né? Os humilhados serão exaltados. Tudo isso fizeste com a tua mão. Fizeste o bem para Israel e Deus te agradou destas coisas. Tu és bendita, ó mulher, junto de Deus Todo-Poderoso, para todo sempre. E todo o povo respondeu, amém, amém. O povo saqueou o acampamento por 30 dias. A Judite entregaram a tenda de Holofernes, a prataria, os leitos, vasilhas e todos os móveis. Ela os tomou e carregou em mulas, atrelou suas carretas e nelas empilhou tudo. Todas as mulheres de Israel acorreram para vê-la e bendizê-la e organizaram uma dança em sua homenagem. Ela tomou ramos em suas mãos e os deu às mulheres presentes. Coroaram-se com ramos de oliveira, ela e suas companheiras, e pôs-se à frente de todo o povo, dirigindo a dança de todas as mulheres. Seguiam-nas os guerreiros de Israel, com coroas e cantando hinos. Então, Judite entoou esta ação de graças diante de todo Israel, enquanto o povo todo retomava esta louvação do Senhor. Nós vamos ver esse louvor, essa exultação, exaltação ao Deus de Israel, no versículo 16. E agora a gente pergunta para o nosso amigo Denis Duarte, né? Qual é a consequência, Denis, da vitória dos israelitas sobre o exército assírio? Quais as consequências aí da vitória dos israelitas sobre os assírios? Bom, eu vou colocar aqui duas que eu considero principais. A primeira é mais óbvia, né? É a manutenção da liberdade dos israelitas. Afinal de contas, essa é a grande tensão desse livro, a tentativa dos assírios de dominarem não apenas Israel, mas toda aquela região. E a resistência dos israelitas frente a esta tentativa de invasão. E aí, no final, a continuidade da liberdade dos israelitas. E também uma segunda importância é a protagonista da obra, é Judite, que ao final da história é exaltada como uma grande heroína que verdadeiramente é. Sendo uma grande heroína, é um exemplo, é um modelo. É um modelo que precisamos prestar atenção nela para podermos aprender quais as suas principais características. Entre elas está a coragem, está também a estratégia, mas está, sobretudo, a vida de oração e a fidelidade a Deus. Muito obrigada, Denis, que Deus te abençoe. Bem-vindo sempre, você soma conosco. Deus usa também de você para fazer em nossos corações. E a gente vê, então, a consequência da vitória dos israelitas sobre o povo assírio. Muitas consequências, muitos frutos também, né? Um deles é ver que, como nós vimos nos capítulos anteriores, a força de um testemunho, né? Judite, sendo usada por Deus, fez com que um pagão, que no caso foi Aquior, se convertesse ao Deus de Israel, a ponto de se circuncidar e adorar o verdadeiro Deus. E aí fica a mensagem para nós. Você também tem sido testemunha? Uma outra mensagem que eu já até anotei aqui foi: a notícia da vitória dos israelitas se alastrou, né? A missão de Judite, a fidelidade dela foi tão grande a ponto de vencer em nome do Deus de Israel, que alastrou-se por todo o povo a boa notícia de que eles eram vitoriosos. Judite foi instrumento para dizer para o povo: o nosso Deus não nos abandonou, o nosso Deus não nos abandona, Ele é vencedor, nós somos vencedores nele. Eu quero perguntar para mim e para você: qual é a boa notícia no dia de hoje que você já anunciou ou ainda vai anunciar? Sejamos também mensageiros de boas notícias, porque essa boa notícia, claro, a partir de um testemunho, não era só uma teoria, era uma vivência.
Porque as palavras comovem, mas é o exemplo que arrasta. Não é assim que diz o ditado popular? Né? A boa notícia encoraja os outros. Gente, vamos levar a boa nova? Tem muita notícia ruim por aí, eu sei, mas nós somos pessoas cristãs. Somos mulheres de fé. Você que é homem pode dizer, eu sou um homem de fé. Eu quero levar a boa notícia. Eu quero alastrar a boa notícia. E qual é a boa notícia? Jesus Cristo está vivo. Nós não temos o porquê sucumbir. Nós somos filhos de Deus, Deus nos ama. Nós não estamos sozinhos em meio à tempestade do mar da vida. Alastre, deixe, divulgue essa notícia. Claro, verbalmente, mas principalmente com a vida, né? Com as atitudes. Sejamos assim pela força do Espírito Santo em nós. E para isso, sejamos pessoas de intimidade com Deus, que buscam a oração, né? Seja através, seja não, principalmente através da Eucaristia, se possível todos os dias, do Santo Rosário, do jejum. Judite era uma mulher que jejuava, penitente, e por isso teve essa força de ir até o fim. Poderíamos ficar bastante aqui conversando, mas eu preciso ir, mas você pode continuar fazendo o seu estudo da Palavra de Deus, viu? Pegue o seu caderno, anote o que você vai colhendo no seu coração. Tudo isso que eu falei eu vou anotar também, porque quando a gente anota, a gente assimila melhor e o efeito é maior, tá bom? O próximo programa já é o capítulo 16, o último do capítulo do livro de Judite, né? Ou seja, dessa temporada. Eu espero você com a graça de Deus, tá bom? Até o próximo A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.